Olá, estimados alunos, pais. Estamos inaugurando esse espaço para ajudar no estudo específico das avaliações desse segundo trimestre. A avaliação, a prova, nesse caso, e me permitam falar em português, até para criar um diálogo não só com o estudante, mas também com o pai, para perceber o que nós estamos propondo. No nono ano especificamente, como eu já disse, estou olhando aqui, desculpem, virar aqui o olho, que estou na outra tela olhando a avaliação. Nós trabalharemos primeiro interpretação de texto. Toda avaliação até o terceiro ano do ensino médio trabalhará interpretação de texto. Até porque as avaliações seguintes, seja Enem, vestibular, sempre trabalham a questão da interpretação de texto. Passaremos por um verdadeiro e falso e algumas perguntas sobre o texto lido. Essa é a primeira parte. A segunda será uma experiência de testes. São testes relacionados com a língua espanhola. Esses testes em relação à coerência, enfim, identificação, vocabulário, isso aí é a segunda parte. A terceira é propriamente o conteúdo da nossa disciplina nesse trimestre. Então nós trabalhamos um tempo verbal chamado pretérito imperfeito de subjuntivo. Um pretérito imperfeito de subjuntivo. O dilema desse tempo verbal é que ele não existe em português. Ou pelo menos não é usado em português. E tem duas conjugações, e ambas estão certas. Terminara ou terminasse. Se eu terminara uma canção ou se eu terminasse uma canção, são duas conjugações. Ambas estão corretas. Portanto, é muito peculiar. O tempo é um tempo muito interessante sobre o aspecto semântico. Por que é interessante sobre o aspecto semântico? Porque ele nos fala de alguma coisa que queremos muito que acontecesse, mas sabemos que não acontecerá. Portanto, é subjuntivo. Imperfeito também, porque o imperfeito nos fala exatamente daquilo que não estará ou não será realizado. No caso do indicativo, o imperfeito tem um papel mais de algo interrompido, algo quebrado. Como estamos trabalhando em subjuntivo, algo não realizado. Então, trabalharemos com o pretérito imperfeito, que está no livro didático. Então, recomendo que vá lá no livro didático, que pegue anotações da aula e que estude as conjugações dos verbos correspondentes. Depois disso, nós trabalharemos o condicional. Condicional também tem uma particularidade. O condicional está hoje no campo dos tempos verbais. Então, se imaginamos gramaticalmente o verbo, podemos dividi-lo em três partes. Uma parte para forma verbal, outra para modo verbal e outra para tempo verbal. Forma verbal é se o verbo é regular ou irregular, se o verbo é pessoal ou impessoal, se o verbo tem terminação pronominal ou terminação infinitiva, se o verbo é simples ou composto. Isso é forma verbal. Modo verbal é como utilizamos essa forma. Então pode ser de um modo imperativo, subjuntivo ou indicativo. Estamos trabalhando subjuntivo, portanto, é uma coisa importante. E embaixo o tempo verbal. Tempo verbal, passado ou pretérito, presente, e aí entra um detalhe, futuro e condicional. Por que disse futuro e condicional? Porque ambos acontecem para o devir. Todos vão acontecer, teoricamente, no futuro, ou do presente para o futuro. Qual a grande diferença? Que o condicional demanda uma condição. O futuro, se as condições estiverem prontas, será realizado. Por exemplo,
Se eu chegar em casa e encontrar a minha mãe, eu beijarei, eu besarei, eu la besarei. Não preciso pedir licença para minha mãe para dar um beijo, não. Não é preciso uma condição. Se eu chego em casa e estou com fome, eu não preciso pedir ou fazer um memorando ou ligar para alguém para que me autorize a abrir a geladeira. Portanto, se chegando em casa e estou com fome, comerei. Abrirei lá o refrigerador, abrirei, verbo abrir, comerei, verbo comer. Futuro. Mas, se eu não estou na minha casa, se eu estou em outro lugar, outro ambiente que eu não domino, demandaria algumas condições. Demandaria que alguém me autorize, que alguém me sirva. Então, por exemplo, se eu estivesse não na minha casa, eu não comerei, eu comeria. E esse é o condicional. Então, o condicional também está posto. Há uma relação na disciplina que é o seguinte: vincular o condicional com o pretérito imperfeito. Comeria frutas si fuera enamorado por las bananas o por los plátanos. Yo estudiaría música si tuviera buen oído. Tuviera. Então, tuviera, verbo tener, estudiaria. Condicional, pretérito imperfeito e subjuntivo. Então, isso é uma relação que vai ser explorada durante a prova. Deixa eu pensar aqui mais alguma coisa. Também, porque não, existe a partícula do condicional si. Si fuera um bom músico, minha obra seria conhecida e cantada e tocada. Também temos essa outra relação, uma relação condicional. E com a partícula si. Bom, tudo isso que eu falei, exatamente tudo isso que eu falei, é aquilo que é uma síntese daquilo que nós estudamos. Portanto, deixo para vocês a tarefa de estudar isso onde? No seu caderno, no seu livro, recuperar as informações e se lembrar da importância do registro. Tá bom? Grande abraço para todos. Tchau, tchau.